Segunda aula, conteúdo da segunda aula. Vamos ver logo aqui o quadro, né? Nosso quadro aqui da segunda aula. Seguindo a sequência dos itens, 1, 2, 3, segunda aula, item 4. Item 4, estrutura básica da automação. Se lá no começo, na primeira aula, nós vimos um conceito de automação, o que é automação, de um ponto de vista bem abrangente, né? Agora, com esse item 4, estrutura básica da automação, nós vamos aprofundar esse conceito, entender melhor como é essa automação, né? Então, que estrutura básica é essa? É o conjunto de etapas principais, olha lá, é o conjunto de etapas principais para termos desempenho e automação nos processos automatizados. Então existem etapas para que eu possa ter desempenho e também autonomia, que é o que vai dar automação, né? Autonomia, ou seja, funcionar sozinho, sem precisar de ninguém, só precisa que você aperte uma tecla power. Você liga uma chave, ligou, pronto. Autonomia, ele funciona de forma autônoma. Desempenho e autonomia. Isso vai dar automatização, que por conseguinte é automação plena. Nos processos automatizados. Então, que estrutura básica é essa? Observem. Eu tenho a instrumentação se comunicando aqui com o meio exterior, o usuário, matéria-prima, está entrando aqui pela instrumentação, né? Temos a automatização, que é onde ocorre realmente, né, o processo, onde a coisa está acontecendo, o programa sendo rodado, a matéria-prima sendo processada, né? E finalmente o controle desse processo, que tem interação. Tudo aqui tem interação num sentido e no outro. E o controle de processos vai estar atuando ali junto com a instrumentação e vai estar recebendo da instrumentação. Então esse controle de processos, ele pode controlar a automatização, que é onde está acontecendo o processo, mas também pode interagir, até modificar mesmo, se houver necessidade, a instrumentação. Depois que analisamos esse diagrama de blocos, aí nós fomos para esse aqui um pouco maior, que mostra de uma forma um pouco diferente, mas que tem tudo a ver com essa estrutura. Observe, matéria-prima, entrada dessa matéria-prima que está chegando para ser condicionada, para ser processada, modificada. O processamento, que é onde essa matéria-prima que chegou, que entrou por aqui, foi condicionada, ela vai ser trabalhada, adequada, e finalmente a saída, onde também a matéria-prima vai receber alguma informação, alguma alteração na saída, para que haja justamente o produto final, que é o que eu quero no meu processo. Vejam, entre matéria-prima, ou às vezes, é o caso, matéria bruta, e o produto final, né, muita coisa acontece. Não é isso? Olha aí, muita coisa acontece. Aí é importante que nós compreendamos o que acontece aqui, né? Que se eu pego uma cana e coloco na máquina de caldo de cana, certo? Matéria-prima é a cana. Coloquei na entrada. Mas para eu colocar a cana na entrada, quem tomou caldo de cana alguma vez na sua vida, né? Ou toma, ou gosta muito, sabe disso. Para você colocar a cana na entrada aqui, ó, da máquina, certo? É importante que você condicione essa cana, né? Aqui na entrada ela vai ser raspada, limpa, esterilizada, tira tudo que é contaminação, principalmente nessa época atual. Não é isso? Eu escutei aqui um bip, não sei se tem alguém tentando entrar. Deixa eu ver aqui. Se tem alguém tentando entrar. Vamos ver.
Interromper aqui a apresentação. Sim, Alexandre. Ok. Pronto, boa noite. Vamos entrando. Quem mais está tentando entrar? Eu acho que só. Então vamos voltar à nossa aula. Vamos voltar à nossa apresentação. Vamos lá. Retomando. Compartilha. Então vamos lá. Pronto. Então, retomando aqui a nossa diagramação. Nessa diagramação nós temos o que? Nós temos a cana de açúcar, caldo de cana, entrando aqui pela entrada da máquina de moer a cana. Ela vai ser moída e depois ela vai sair o bagaço, que não é o produto final. Então, na saída nós temos dois produtos. Temos o bagaço e temos o caldo de cana. Não é isso? Por isso esse bloco está aqui, que ele faz a distinção da saída. O produto que eu quero e o que eu não quero. Tudo é saída. Eu chamei isso de malha aberta. Malha aberta. Por que malha aberta? Porque observe que numa situação de automatização como está aqui, nós temos muita dependência do usuário. O usuário tem que olhar bem a cana de açúcar ou qualquer outro produto numa situação parecida, né? Olhar bem, verificar a entrada, ver se está processando corretamente, ver a saída, como é que saiu esse material, ver se o que eu quero dessa máquina, produto final, está adequado. Então, tem muita ação humana, tem pouca automatização. Por isso, é uma automação em malha aberta. É aquela que tem muita interferência humana. Agora, observe essa outra automação aqui. Também matéria-prima, entrada, processamento, saída, produto final, a mesma coisa. O que é que muda? Controle de processos entrou. Mais um bloco. Essa é a malha fechada. Por quê? Porque esse controle de processos aqui, é um circuito, geralmente é um circuito eletrônico que tem programação. Ele pode reconhecer se tem algum erro na entrada, se tem algum erro no processamento, ou então na saída, e fazer essa correção automática. Correção automática. Ou seja, o sistema, seja ele qual for, aqui pode, dentro desse diagrama de blocos, pode ter diversas máquinas, diversos sistemas de usina. Dentro desse sistema você tem autonomia de processos, pouquíssima interferência humana. Você já fez uma programação aqui, no controle de processos. Então, botou aqui o material de entrada, já tem um condicionamento, tem um processamento saída, com controle de qualidade. Então, você não precisa se preocupar em estar o tempo todo monitorando o processo, porque o controle de processos já faz isso. E o que é que tem a ver esse diagrama de blocos aqui com esse outro? Bom, aparece aqui controle de processos e também aparece aqui, né? Controle de processos, controle de processos. Aqui aparece automatização, mas nós vimos que tem tudo a ver com o processamento, porque é onde ocorre realmente a mudança na matéria-prima, a mudança de forma automática. Então, o processamento. E tivemos aqui também a instrumentação, que é toda aquela parte de entrada, ligação, liga-desliga, programação. E essa instrumentação pode estar na entrada, pode estar na saída, com certeza vai estar também aqui no controle de processos e pode estar no processamento. Porque instrumentação é sinalização, não é isso? Um sinal de alarme, por exemplo, um sinal de que terminou o processo, ok? Então tudo isso aí vai estar interagindo. Esse diagrama
está interagindo com esse diagrama. Os dois estão entrelaçados, estão desenvolvendo, ora, malha aberta, depende muito de um usuário, de um programador, de um técnico que vai atuar naquele processo para que ele continue funcionando, e a malha fechada, que tem bastante autonomia e não precisa de tanta interferência humana, ou simplesmente não precisa de interferência humana. Né? Tem alguém querendo entrar? Eu escutei um bip. Vamos ver aqui de novo. Alguém querendo entrar? Eu acho que é Alexandre, professor. Não sei se ele já está no grupo. Quem? Deixa eu ver aqui. Davidson. Pronto, aí. Boa noite, Davidson. Pronto. Acho que é Doralice, né? Ok, tranquilo. Então vamos continuar nossa jornada. Aí observe, exemplos. Sim. Aqui. Alguém falou? Alexandre está em TAP aqui. Alexandre, tentando entrar. Vamos Já solicitar. entrei, tá de boa. Alexandre já entrou, tá aqui. Tranquilo, beleza. Tô vendo. Pronto. Então, retornando ao nosso quadro. Exemplos de aplicações. Forno micro-ondas é um exemplo de automação. Né? O forno micro-ondas, ele é um malha aberta, é verdade. Mas é um malha aberta que tem um certo controle de processos. Né? Depende ainda bastante do usuário. Também vai depender muito do micro-ondas, né? Se ele é bem equipado com relação à programação. Mas, em geral, os micro-ondas comerciais, os mais populares, eles são bastante malha aberta, porque eles dependem muito de que você acompanhe, mesmo colocando uma programação do fabricante, você abra a porta do micro-ondas, verifique se está normal, se está como você está querendo, o aquecimento do alimento que tem ali, né, que foi colocado. Então, o micro-ondas, ele tende a malha fechada, mas ele ainda é um malha aberta, ainda depende bastante do usuário, do operador, né, que está ali trabalhando com ele, tá certo? Máquina de lavar atual, uma máquina de lavar roupa atual, eletrônica, né? Então essa máquina de lavar roupa atual, ela, igualmente ao micro-ondas, está tendendo para uma malha fechada. Mais uma vez, vai depender aí do nível de automatização desses equipamentos. Nós não podemos dizer assim, não, todo micro-ondas é malha aberta, toda máquina de lavar roupa é malha fechada, não. Vai depender das tecnologias aplicadas, não é isso? Quanto mais dependência tiver de usuário, diga. O exemplo que o senhor trouxe da máquina de lavar. Sim. A máquina de lavar, ela vai receber um comando. Sim. E com isso ela se torna assim ainda fechada, armada? Sim, ela vai receber um comando, ela tem uma programação, se ela for atual, se ela for uma máquina eletrônica, né? Ela tem uma programação, certo? Mas o que é que vai acontecer com o produto final? Você põe lá a roupa, que é a matéria-prima, não é isso? Põe lá no reservatório da máquina de lavar, na entrada, certo? Aí você fez a programação lá. Como é que você quer que lave essa roupa, certo? Acionou o power e começou a lavar. Você não tem mais nenhum controle do processo, não tem mais nenhuma instrumentação dizendo para você como é que a roupa está. Ela já está limpando, já deu o primeiro enxágue, já tirou manchas. Você não sabe disso. Quando termina o processo todo, encerra a lavagem, encerrou a programação da máquina, aí você vai retirar a roupa. Aí é que você vai ver se ficou bom. O que é que acontece às vezes? A maioria saiu em ordem, mas uma outra ficou ainda precisando dar uma segunda lavagem, né?
Então você não tem esse pleno controle. Por isso não é caracterizado como malha fechada. Mas é uma transição, né? Quando você tem máquina de lavar, eu coloquei atual assim, ó, que eu estou considerando aqui aquelas máquinas de lavar que tem mais eletrônica, mais programação. Então elas já estão chegando aqui mesmo, no malha fechada, certo? Mas mesmo assim, quando tiver muita programação, você, o usuário, você, sua esposa, né, sua filha, quem vai estar lá monitorando essa máquina de lavar, vai ter que checar. Você não vai tirar a roupa da máquina de lavar e estender simplesmente para secar, ou botar numa máquina de secar, certo? Ou se a máquina de lavar seca também, né, você não vai tirar e já vestir. Você vai inspecionar a roupa, verificar se ficou em ordem, se ficou boa, não é isso? Ou seja, vai precisar da ação humana para verificar, mesmo com o controle de processos, se o produto final está de acordo com o esperado. Por isso que, para que a máquina de lavar roupa seja malha fechada, né, ela tem que ser uma máquina de lavar que tenha bastante controle de processo, que tenha bastante instrumentação, né, que dê acesso a você visualizar. Por exemplo, é preciso ter ali um compartimento com uma tampa que você possa visualizar o processo. Por quê? Dessa forma você vai acompanhar de alguma maneira como está acontecendo, né? Entendeu? Mas é importante saber que ela vai saindo daqui, ó, quanto mais tecnologia vai chegando, ela vai saindo daqui e vai se aproximando aqui do malha fechada, né? Na prática, muitas vezes se diz, olha, isso aí é malha fechada, né? Porque não tem tanta dependência. E se aceita. Mas quando você começa a analisar os sistemas industriais, que o produto final não precisa ser checado, ele muitas vezes é checado só por um protocolo, mas sabe-se que está em ordem, porque tudo aqui foi cumprido corretamente, a não ser que tenha uma pane, né? Então, olha, máquina de caldo de cana foi citado, módulo de injeção eletrônica, olha aí, módulo de injeção eletrônica. Esse aqui sim a gente pode dizer que é um malha fechada, né? Módulo de injeção eletrônica. Usinas em geral. As usinas em geral utilizam malha fechada. Você tem certeza de como está sendo feito na entrada o trabalho, como está sendo processado, e você tem certeza que na saída está de uma forma adequada. Se não, você vai modificar aqui, ó. Mas é raro, é muito raro. Existe toda uma programação que pode se autoprogramar, se autocorrigir, melhor dizendo, para que você tenha aqui o que você quer, né? Isso nas usinas, certo? Aí citou-se aqui também, ó, CLP, inversor de frequência, soft starter. Por quê? Porque tudo isso daí são equipamentos que também vão estar com níveis de automatização. Máquina de café, fazer café, né? Não aquelas cafeteiras simples que a gente tem em casa, né? Mas aquelas máquinas de café mais sofisticadas, que você usa os tabletezinhos, né? E que você programa, sai tudo certinho, né? Microprocessador, microcontrolador, sensores, olha aí, os sensores promovendo automação, transdutores, né? Semáforo, portão eletrônico, porta automática, elevadores. Ou seja, a estrutura básica da automação, ela está no nosso dia a dia. E no nosso dia a dia nós temos instrumentação, temos toda a parte principal de automatização, temos o controle de processos, né? Temos entrada, processamento e saída. Então é importante conhecer esses diagramas de blocos, não apenas para você conceituar, né, estrutura básica, mas também para você se situar quando estiver num processo de manutenção. Exemplo, o defeito que eu estou procurando, a pane, o problema que eu estou procurando é um problema de entrada, de processamento ou de saída? Ou talvez no controle de processos. O que eu estou procurando com defeito alterado é algo de instrumentação?
é algo que está exatamente naquela parte que funciona de forma autônoma, automatização, né? Então, a minha necessidade de seguir um roteiro de manutenção dentro de um sistema ou de um equipamento automatizado faz com que eu procure setorizar, né? É entrada, é saída, é processamento, é controle de processos, é uma pane de instrumentação, está tudo funcionando normal, mas a instrumentação não está mostrando como deveria, né? Então é um defeito só de instrumentação mesmo. Portanto, assimilar essas informações é ter um pouco mais de subsídios para fazer as análises de defeitos, ok? Vamos para o próximo conteúdo? Podemos? Pode, professor. Sim, professor, pode seguir. Ok, esse foi o item 4. Bom, o que temos mais aí? Vamos permitir aqui o Fernando. Beleza, bem na hora. Rafael. Mais alguém tentando entrar? Pronto, somente. Ok. Ok. Pronto. Então vamos lá. A nossa terceira aula. Na sequência aqui, vocês observam o quadro 1, quadro 2, pula para o quadro 4. Não teve o quadro 3, que é justamente o item 5 e 6. Então, que aula foi essa? Essa aula foi justamente um trabalho de campo, né? Um trabalho de campo que nós desenvolvemos. E esse trabalho de campo, ele está da seguinte forma. Vamos lá. Vamos puxar aqui a aula. A aula 2 aqui ainda, né? Bom, na aula 2, nós tivemos essa proposta antes de entrar na terceira. Vamos concluir esses conteúdos aqui, né? Professor, não deixar de ver nada. Ô, professor, por gentileza, abra a aula 2 para me tirar uma foto, por favor. Certo. Eu vou colocar no caderno. Pronto, abrindo aqui. Essa, aula 2. Deixa eu abrir a outra foto que vai estar melhor do que essa. Espera aí, viu? Essa aqui não está muito boa, não. Pronto, essa aqui está melhor. Aula 2. Vai sair uma foto melhor. Conseguiu? Beleza? Pronto. Vamos lá. Então, apenas continuando aqui a parte de conclusão da aula 2, antes de chegar na 3, vimos o quadro, né? Nessa aula 2 teve a atividade para nota 1, certo? Em que consistiu essa atividade? Em que consistiu? Aqui tem as observações. Analisar os kits didáticos CLP, kit didático CLP, comandos elétricos e eletropneumática, 3 kits, identificando o que é componente, o que é dispositivo, o que é instrumentação, automatização, controle de processos, o que é entrada, processamento e saída, nesses 3 kits. E fazer um relatório das análises que você desenvolveu. Faça um relatório com as análises executadas. Aí tem a observação dessa atividade, né? As atividades deverão ser executadas em dupla ou trios, respeitando os protocolos de higiene e segurança. Não deverá ser energizado, nada deverá ser energizado, nenhum equipamento, pois estaremos trabalhando com inspeção visual externa e identificação. O relatório poderá ser desenvolvido neste bloco de notas, seguindo aqui essa sequência, né? Ou seja, segunda aula, abordando aí, né, essa questão da identificação, a visualização, a inspeção visual, né? Bem interessante para você começar a entender melhor esses conteúdos todos. Escutei aqui um sinal, vamos ver se tem alguém tentando entrar.
Alguém tentando entrar? Pode solicitar novamente. A solicitação. Dora Alice, professor. Está tentando entrar. Quem? Ela falou que já está, gente. Já está? Pronto. Beleza. Sim, Isadora. Isso pode acontecer também quando você sai e retorna. Aí ele dá um sinal sonoro. Ok. Então vamos para lá. Vamos continuar. Aí na nossa estrutura. Então, voltando. Vamos lá. Essa foi a atividade para a nota 1, certo? Não foi estipulado ainda nenhum valor numérico, 1 ponto, meio ponto, 2 pontos, 3 pontos, porque vai depender do conjunto de atividades. Se forem 10 atividades, cada uma vale 5 pontos. Se forem 5 atividades, cada uma vale 2 pontos e assim por diante, né? Aí nós vimos nessa inspeção visual para essa atividade CLP, que está aqui, né? Vou abrir aqui rapidinho para a gente dar uma nova visualizada. Então o que tem aqui de instrumentação está por aqui, ó, né? O que tem de controle de processo está aqui, olha aí, o displayzinho, né? A interface homem-máquina. O que tem de entradas e saídas já está aqui totalmente caracterizado, dizendo mesmo aqui, né? Entrada analógica, entrada digital, saída analógica, saída digital. Então aqui está bem caracterizado. Aí nós vamos para o kit comandos elétricos, né? Bom, aqui não está caracterizado, mas nós temos as sinaleiras, essas 6 luzes, que podem ser lâmpadas incandescentes, ou podem ser LEDs, neon. Nós temos 6, 2, 4, 6, que são sinaleiras. Temos aqui botoeiras, e isso caracteriza o quê? Entrada, instrumentação, né? É por aqui que entram os processos, é por aqui que se faz a instrumentação. Aqui nós poderemos ter aqui, ó, o controle dos processos. E aqui nós temos onde vai justamente haver a comutação das contactoras, ou os contactores, chave contactora, ou dispositivos contactores, em que você vai ter a coisa acontecendo automaticamente, comutando, né? De acordo com o circuito que for montado aqui. Então nós temos também como localizar aqui quem é instrumentação, quem é automatização, quem é o controle de processos, né? A chave geral ligou aqui, acendeu o LED Power, né? Então, o quadro comandos elétricos e depois o quadro eletropneumática. Na parte aqui direita, elétrica. Na parte esquerda, pneumática. Juntando as duas, eletropneumática. Bom, esse sistemazinho aqui, que tem aqui o manômetro, né? Olha aqui, o pessoal chama isso aqui de relógio, né? Mas é um medidor, é um manômetro, medidor de pressão. Então aqui já mostra que é instrumentação. Instrumentação é o que vai medir as grandezas, dar as sinalizações, acender, piscar, né? Então, está aqui entrada, não é isso? As válvulas fazem o processamento, porque elas vão comutar, para mudar o fluxo do ar comprimido no circuito. E, finalmente, os cilindros ou atuadores, que vão converter, a energia pneumática, que é a energia do ar comprimido, em movimento mecânico, em força mecânica, né? Então nós temos aqui um transdutor, não é isso? Transdutor, converte energia pneumática em energia mecânica. Isso caracteriza saída, tá certo? Entrada, processamento, saída. Aqui a mesma coisa que no quadro comandos elétricos. Os temporizadores, controle de processos. As contactoras, você tem automatização, onde ocorre a automatização, né? Junto com os sensores, atuando conjuntamente, né? As sinaleiras e botoeiras, a parte de instrumentação, entrada, não é isso? Entrada, processamento. Você pode ter aqui processamento elétrico, mas atuando junto com a pneumática, a eletropneumática. E aqui o grupo de sensores que estão aqui
cilindros ou atuadores. Chave geral. Ainda estaremos em contato com esses quadros nas próximas aulas para aprimorar mais o conhecimento e depois, em aulas mais na frente, nós trabalharmos com montagens, execuções de circuitos automatizados aqui. Tá? Vamos lá, vamos seguir a sequência. Bom, aqui aparece de novo comandos elétricos, controle lógico programável e eletropneumática, mas são aqueles mesmos PDFs de antes da primeira aula, só que agora eles vão estar com um pouco mais de páginas. Observem aí. 3 páginas. Então agora não são só especificações técnicas. Na segunda aula vem mais informações aí. Mais informações sobre os kits didáticos. Olha aí. Isso não teve na primeira aula. Então agora houve um aprofundamento. O mesmo material, mas com aprofundamento. A mesma coisa acontecendo aqui no CLP, que antes era uma página, agora 3 páginas. Então, falando um pouco mais do CLP, especificações, né? Especificações aí. E finalmente aqui o kit eletropneumática também. Também vai estar aí, olha aí. Esses 6 páginas, olha aí. 6 páginas. Preparação de ar, pressostato, o que é o pressostato, válvula, que tipo de válvula, né? Que tem lá no quadro. Olha aí, o nome da válvula. Válvula direcional de duplo solenoide 5 por 2 vias. Olha aí, nome completo do material, né? Então, tudo isso aí na segunda aula, aprofundando os conteúdos, né? 6 páginas, ok? E essa foi a segunda aula. Esse quadro aqui, o painel, né? Eletroeletrônico, olha ele aí, vamos dar uma abridinha nele aqui também. Ele também apareceu, ele também entrou. Você localizar aqui a instrumentação, automatização, controle de processos, não é isso? E entrou no contexto geral aí. Essa foi a segunda aula. Vamos então à terceira aula. Está aqui. Aqui está dizendo que ela foi live. Na realidade houve um intercâmbio entre nós, mas foi trabalho de campo. Não teve live como está acontecendo agora, né? Nós conversamos, entramos em contato, conversei com vários de vocês, mas pelo WhatsApp, pelo e-mail. Então, o que aconteceu na terceira aula? Trabalho de campo. Quais os conteúdos do trabalho de campo? Bom, atividade para nota 2, olha aí, a segunda atividade para nota, que são 10 aulas. Como assim 10 aulas? Trabalho de campo, você lê cada um dos textos dessas aulas. Vou abrir aqui a primeira, Introdução à Automação, olha lá. Introdução à Automação, aula 1. São 8 páginas no total. Aí você vai ler isso daqui, ó, conceito, desenvolvimento da automação, e lá vai, né? Vai lendo, é uma leitura rápida. Observe que tem muitos espaços por aqui, né? Você não vai ler muita coisa, mas o conteúdo é muito focado, muito objetivo. Porque logo depois dele, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar justamente uma sequência de questões. Então vamos lá, vamos para questões. Olha aí, terminou o conteúdo. O que vem agora? Questões de múltipla escolha. Marque com X a resposta correta. 4 exercícios para você resolver. Então, exercício 1. A automação permite substituir a mão de obra humana por... Aí tem máquinas, animais, energia, escravos. Bom, realmente por exclusão aí, mesmo sem ler o texto, você consegue resolver, né? Eu creio que essa está tão fácil que até um leigo consegue resolver. Se eu quero substituir a mão de obra humana por alguma coisa que faça igual ou melhor, não vai ser escravos, porque a escravidão não existe mais, nem deve existir em tempo algum, né? De nenhum tipo de raça, certo? Energia não, porque não é a energia
que vai fazer as coisas, a energia vai ser trabalhada por alguma máquina, alguém. Animais também não, já se usou muito animais, né? Então vai ser máquinas. Substituir a mão de obra por máquinas. Máquinas vão fazer as funções humanas. Não é isso? Vão dar autonomia aos processos. E assim vem as questões. Um dos motivos que levam as empresas a automatizarem seus processos é reduzir a qualidade? De jeito nenhum. Aumentar os custos de operação? Não. Reduzir a produtividade? Não, não, não. De jeito nenhum. Satisfazer o cliente? Sim. Por quê? Não é um cliente só, são milhares, às vezes milhões de clientes que uma indústria atende, né? Então, satisfazer o cliente. Como é que se satisfaz o cliente? Somente com um bom produto? Não. Com um produto operacional, com um produto que chegue no momento certo para esse cliente, que ele não tenha que esperar, que ele não venha se prejudicar com essa espera, né? Então, depois de cada aula, vocês estão observando, né? Essa foi a primeira, vem uma sequência de questões. Essas questões geralmente são bem fáceis, mas é possível que alguns de vocês tenham um pouco de dificuldade em responder, porque nem todas são tão fáceis. Mas aí eu garanto para vocês que se vocês retornarem aqui ao texto e derem uma lidazinha rápida ali onde vocês estão com dúvida, vocês vão responder tranquilamente todas as 10 questões, todas essas aqui. A primeira, introdução à automação, depois ciclo de um produto, eletricidade e automação, bem básico, eletricidade e acionamento de motores, atuadores e válvulas, olha, atuadores e válvulas, o que tem lá no quadro, eletropneumático, circuitos pneumáticos e hidráulicos, também tem tudo a ver lá com os kits, sensoriamento, eletrônica, conceitos básicos, eletrônica, conceitos ou circuitos especiais e, finalmente, microcomputadores. Essas 10 aulas são 10 aulas básicas preparando você para entender melhor automação. Então essa foi a segunda atividade para a nota. Também não tem estipulado ainda um valor. Quanto é que vai ser? 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 10 pontos? Não sabemos. Por quê? Quando forem chegando outras atividades, então a pontuação vai ser dividida pelas atividades. Tá certo? 5 atividades, cada uma 2 pontos. 10 atividades, cada uma 1 ponto. Então temos aí a segunda aula como sendo essa. Aqui são as orientações nesse bloco de notas, né? Estude o texto e responda as questões no final de cada aula. São 10 aulas básicas de revisão e introdução ao estudo da automação. A atividade para nota pode ser executada individual, em dupla ou trio. Olha aí, individual, dupla ou trio. O prazo para a entrega foi dia 20/10, já passou, né? Para o pessoal que iniciou ontem, né? Antes de ontem, que perdeu esse momento inicial aí, né? Ainda é dado um tempo para que você possa executar essa tarefa, tá certo? Não um tempo muito longo, até porque vem outras atividades e somar atividades, acumular, não é bom, não é interessante, né? Pode desenvolver todas as respostas neste bloco de notas, ou seja, colocar só o gabarito. Em algumas questões, você vai colocar somente uma alternativa, A, B, C ou D. Em outras, você pode colocar frases, complementando, ou então fazendo correlação. Mas desse gabarito aqui, é apenas a resposta. Você não precisa reproduzir tudo e dar como resposta. Apenas o gabarito final, né? Qualquer dúvida poderá ser esclarecida no grupo Automação WhatsApp ou em aula presencial. Então essa foi a nossa terceira aula aqui. Terceira aula, dia 9/10. Terceira aula, certo? Terceira aula. Vamos um pouquinho mais aqui nas próximas. Quarta aula.
Diz aqui presencial, P. Quarta aula foi presencial. Vamos ver o quadro dessa aula. Vou puxar ele aqui. A quarta aula está aqui. Parou aqui no item 4, né? A estrutura. A item 5 são a tarefa, as 10 aulas. Item 6, aquele bloquinho de notas, observações. E aí entramos no item 7, variáveis de processo. Essa foi a quarta aula. São todos os parâmetros, medições, aferições, programações, valores, grandezas, indicações, sinalizações, tensões, correntes, resistências, potências, frequências, alertas, no etc. aqui pode entrar muito mais, né? Que possam fazer parte de um processo de automação. Podemos classificar as variáveis de processo em 4 grupos. São esses grupos aqui. Variáveis de processo de entrada, saída, variáveis analógicas e variáveis digitais. Então, as de entrada inicializam o processo, ou então são processadas. Serão processadas. São aquelas variáveis que vão inicializar o processo em alguns sistemas, em outros elas vão inicializar, mas não serão processadas, só vão inicializar o processo. Elas poderão ser de processo que serão processadas ou somente inicializarão o processo. Inicializam ou inicializarão o processo ou serão processadas. E serão processadas. Uma coisa e outra, uma coisa ou a outra. Né? Exemplo, matéria-prima dimensionada, liga-desliga, programação, temporização, sinalização. São exemplos de variáveis de processo de entrada. Né? De saída, foram processadas, concluindo o processo. Produto final, tensão de acionamento de um motor, já foi trabalhada, já foi processada, condicionada. Potência dimensionada para ser transferida para uma máquina. Pressão direcionada. E por aí vai, né? Ou seja, tudo que já foi condicionado e agora vai para a próxima etapa, que é uma etapa de saída, isso é variável de saída. Elas foram processadas. As variáveis analógicas podem variar dentro de limites definidos. Então, entre o limite máximo e o mínimo, elas podem variar ali, ó, à vontade. São as variáveis analógicas. Né? Variação de temperatura, valores diversos. Controle de velocidade de motores, pode controlar também em várias velocidades. Ajuste de pressão, de vazão, de luminosidade. E por aí vai. Ou seja, essas variáveis analógicas são aquelas que têm diversos valores úteis, que serão usados. Tá? Já as variáveis de processo digitais não. Só variam assumindo valor alto ou baixo. São digitais, 0 ou 1, alto ou baixo. Sim ou não, ligado ou desligado. Não é isso? Então, ligado ou desligado, funcionando ou parado, quente ou frio, com ou sem pressão. Só interessa esses dois estados. Não interessa se tem um pouco de pressão. Não. Ou é a pressão certa ou não tem pressão. Ou está na temperatura certa ou não está em pleno funcionamento. Não tem meio termo. Ou não tem a temperatura ou tem a temperatura certa. Ou ela está tantos graus acima de zero ou então tantos graus abaixo de zero. Interessa esses dois limites na digital. Aí o zero, um pouquinho acima de zero, um pouquinho abaixo, não interessa. Interessa apenas o valor alto e o valor baixo. Essas variáveis são variáveis digitais. Né? Aí nós vimos também nessa aula 4, que as variáveis de entrada, elas podem ser analógicas ou digitais. E as variáveis de saída também podem variar para analógicas ou digitais, fazendo com que o sistema possa funcionar, né,
da forma mais adequada. Aqui tem uma observação que diz assim, ó, as variáveis de processo devem seguir normas e padrões bem definidos, respeitando suas tecnologias aplicadas. Isso é importante porque cada tecnologia que faz parte da automação, elas têm seus parâmetros. Então, se uma tecnologia suporta mais temperatura, é possível que a outra não suporte. Como elas estão conjuntamente atuando, se você não atentar para esse detalhe, uma tecnologia, vê só, vai estar prejudicando a outra, que deveria ajudar, né? Para ter mais automação. Então essa observação é com relação a isso. Ok? Ficou dúvida dessa aula? Quarta aula. Não, essa aqui não mostrando é a sétima, né? Pode seguir, professor. Pode seguir? É o item 7, né? Quarta aula aqui, ó. Item 7. Ah, certo. Né? Desculpa. Pode seguir. Tranquilo. Bom, nessa quarta aula também vimos aqui, ó, os mesmos materiais. CLP, comandos elétricos, eletropneumática, painel eletroeletrônico. Só que agora, nesses materiais, nós começamos a aplicar, a enxergar, a visualizar o que nós vimos aqui no quadro. Então, por exemplo, aqui no CLP, quem é analógico, quem é digital, quem é entrada, quem é saída, não é isso? No quadro comandos elétricos também, quais são as variáveis aí que eu posso, por exemplo, vamos puxar ele aqui, vamos abrir aqui comandos elétricos. Nesse quadro, comandos elétricos, quais são as variáveis que eu posso indicar aqui como sendo variável digital, que vai ser aqui processada? Bom, os contatos das contactoras aqui, ó, num certo circuito que você configurou, ele vai ter a condição de aberto ou fechado, não é isso? Interessa uma posição, interessa a outra. Só essas duas posições. E se ocorrer por algum defeito, algum problema, o contato não bater num extremo nem no outro, ele ficar intermediário, não fazer contato, então não interessa, não vai funcionar o circuito. É um exemplo de um defeito de variável digital. Tá certo? Interessa dois valores apenas. Está num valor intermediário, que não interessa. Então é importante que o técnico atenda esse detalhe, né? A sinaleira acende e apaga. É isso? Acende e apaga. Amarelo, verde, vermelho. Acende e apaga. No meu circuito estruturado nesse quadro, eu posso só me interessar por isso mesmo. Eu não quero saber, por exemplo, se a sinaleira vermelha está com um pouco de brilho, está um pouco fraca. Não me interessa isso. Me interessa se ela está com todo o brilho, toda acesa ou então toda apagada. Ou seja, as sinaleiras funcionam muito com a tecnologia digital, assumindo a condição de variáveis digitais. Seria possível utilizar uma sinaleira para mostrar que ela está, né, indicando ali que o processo está variando? Sim, seria possível. Mas aí vai depender do circuito que vai comandar essa sinaleira. O circuito vai variar alguma coisa que eu quero saber se está variando, e ela vai me mostrar realmente pelo brilho, né, mais intenso, menos intenso. Aí, nesse caso, a sinaleira estaria na condição de variável analógica, certo? Quando nós enxergamos isso nos sistemas, nos equipamentos, fica mais fácil fazer a manutenção. Por que fica mais fácil? Porque você vai localizar mais rapidamente. Se você sabe que pela característica do defeito é uma variável analógica, por exemplo, aí eu localizo quem é que está trabalhando aqui analogicamente. É aqui. Aí você já localiza. Quem é que está trabalhando nesse circuito digitalmente, com variável digital? É nesse ponto e nesse. Eu vou analisar lá, né? Então fica bem mais fácil fazer a manutenção, ok? Isso também aconteceu aqui no eletropneumática e no painel eletroeletrônico. Ou seja,
aplicando o conhecimento atual da quarta aula agora, olha, no que a gente já viu desde a primeira. Ou seja, com esses materiais aqui didáticos, nós estamos aprofundando o conhecimento desses materiais em termos de automação, né? Se você fosse ter uma aula, por exemplo, de eletropneumática aplicada, que é uma outra disciplina, você não veria isso. Você ia ver só os circuitos aqui funcionando, o nome de cada coisa aqui, circuito funcionando. Você não ia querer saber quem é a instrumentação, quem é a automatização, quem é que vai controlar o processo. Você quer saber que esteja controlando, né? Então veja que os enfoques são diferentes, né? O enfoque da automação, ele é geral, mas ele também é focado, específico. Enquanto que os enfoques das tecnologias de forma separada, eles são geralmente enfoques gerais daquelas tecnologias, né? Então vamos para a nossa quinta aula. O que é que nós vimos na quinta aula? Bom, a quinta aula, voltando aqui, ainda aqui, ó, tem um L indicando que foi em live. Essa quinta aula do dia 15/10 realmente foi uma live, como essa, né? E nós vimos o que nessa quinta aula? Vimos vídeos. Veja o que tem aqui. Vou puxar aqui a quinta aula, está aqui. Seguindo a sequência, né, da quarta, item 7. Então, 8 e 9 fizemos análise de vídeos estudando a tecnologia pneumática, não a eletropneumática, foi a pneumática mesmo, pura, né? A base de tudo. E fizemos revisão de aulas anteriores, com tira dúvidas e tal, né? Mas a base foi essa aqui, ó, estudo da tecnologia pneumática. E o que é que nós vimos nessa aula aí? Vimos 4 vídeos aqui, olha. Eu vou passar esses vídeos rapidinhos, porque são vídeos curtos, né? 2 minutos, 3 minutos, né? E vocês vão ter uma ideia dos conteúdos que foram analisados. Vamos ao primeiro vídeo aqui. Vou pedir para abrir ele aqui com um aplicativo. Vamos ver. Um aplicativo aqui mais dinâmico. Esse aqui. Esse vai direitinho. Pronto. Então vamos ver aí. Primeiro vídeo analisado. É um vídeo de apresentação da automação. É um vídeo básico, né? Está demorando um pouquinho para abrir porque tem muita coisa aqui aberta. Mas ele abre. Tem muito PDF aí, foto aberta. O material tem que estar bem à mão. E já está abrindo. Bom, um vídeo de apresentação da pneumática, treinamento. Essa empresa Festo deu esse treinamento, né? E depois disponibilizou esses vídeos na plataforma dele, né? Colocou na internet, no YouTube, para quem quiser estudar. Isso não é mágica. Aqui trabalha um meio disponível em grande quantidade em qualquer lugar. O trabalho é realizado por ar, mais precisamente, ar comprimido. Neste exemplo, vemos um circuito pneumático simples. É o ar comprimido que movimenta o cilindro em ambas as direções e que também comanda a válvula. Esta, por sua vez, direciona o fluxo de ar para a câmara correspondente. Tudo isso depende do botão estar acionado ou não. Portanto, o ar comprimido é um meio... Isso aqui, ó, vai para lá e para cá, é um atuador rotativo. Atuador rotativo. Lá na escola tem o atuador linear, né? Faz esse movimento aqui, ó. Esse é um atuador rotativo. De comando e de trabalho.
O ar pode ser utilizado tanto para a realização de trabalho como para a pilotagem de válvulas. A pneumática tem inúmeras vantagens. A pneumática é rápida. Em dispositivos de montagem automáticos, por exemplo, pode-se atingir alta repetibilidade. O ar comprimido preparado é um meio limpo. A indústria têxtil e alimentícia tira um grande proveito disso, pois lá os produtos não podem, em hipótese alguma, sofrer contaminação durante o processamento. Além disso, o ar já utilizado pode ser liberado ao meio ambiente, não existindo necessidade de conexões de retorno. Na produção em sala limpa, frequentemente são utilizadas instalações pneumáticas. O ar comprimido pode ser armazenado. A vantagem disso é que ele pode ser mantido em estoque num reservatório. O ar comprimido não é sensível a oscilações de temperatura. Esse é mais um motivo que contribui para a alta confiabilidade na operação de instalações pneumáticas. Graças a essas características, os sistemas pneumáticos, quando comparados com outros, muitas vezes oferecem soluções técnica e economicamente mais interessantes. Então, basicamente, trata-se de uma apresentação da tecnologia pneumática dentro do contexto da automação. O segundo vídeo aproxima um pouquinho mais os conteúdos, trazendo essa parte de preparação de ar, né, os princípios físicos. Opa, vamos ver aqui. O aplicativo para abrir não. Vamos trocar ele aqui de novo. Esse abre. Fundamentos físicos. Quais são os fundamentos físicos do ar comprimido? Tá? A pneumática utiliza a energia do ar comprimido. Então, quais são os fundamentos físicos? Vamos ver. Para que se possa compreender os fenômenos mais importantes da pneumática, é necessário conhecer alguns princípios físicos. A pressão. Toda a superfície terrestre sofre os efeitos da pressão atmosférica. Embora varie um pouco em função das relações geográficas e climáticas, aceita-se como referência do meio técnico o valor de 100 kPa para a pressão atmosférica. Qualquer pressão acima desse valor é denominada pressão de operação PG. Essa pressão normalmente é indicada pelos manômetros dos equipamentos pneumáticos. Por convenção, quando utilizarmos P sem qualquer índice, estaremos nos referindo à pressão de operação. Pressões inferiores a 100 kPa são denominadas pressão de vácuo PV. A pressão absoluta é composta pela pressão de vácuo somada à pressão de operação. O ar pode ser comprimido. O ar comprimido e, portanto, sua energia podem ser armazenados. O ar comprimido tem a tendência de expandir-se após sofrer compressão. Assim, a energia armazenada é novamente liberada, podendo ser convertida em trabalho mecânico. Portanto, a energia utilizada para movimentar o êmbolo do compressor foi transferida para o ar comprimido e armazenada no interior do balão. Em seguida, pode ser convertida em energia cinética no movimento do carrinho.
Um outro exemplo, agora sem reservatório intermediário. O trabalho humano de bombear é convertido em trabalho mecânico com o qual se levanta a carga, uma vez que a energia armazenada no ar comprimido é transferida ao cilindro pneumático. Acrescentemos mais um pouco de teoria sobre a relação entre um determinado volume de ar e sua pressão. Desde que a temperatura permaneça constante, pode-se afirmar que o produto de um certo volume de ar V e a pressão P exercida por ele é constante. O que significa isso? Neste recipiente há uma quantidade determinada de ar, ou seja, 2 litros submetidos apenas à pressão atmosférica de 100 kPa. Numericamente, 2 litros vezes 100 kPa igual a 200. Se o volume for comprimido à metade, ou seja, para 1 litro, o ar estará submetido a uma pressão de 200 kPa. Portanto, 1 litro vezes 200 kPa igual a 200. Se comprimirmos o ar para meio litro, teremos uma pressão interna de 400 kPa, ou seja, meio litro vezes 400 kPa igual a 200. E para que precisamos conhecer esta equação na pneumática? Vejamos um exemplo. Um compressor tem taxa de compressão de 7:1. Que pressão de operação pode ser atingida com a temperatura mantendo-se constante e uma pressão atmosférica igual a 100 kPa? Essa fórmula indica, portanto, que os produtos são iguais. Estamos procurando P2 e desenvolvemos a equação. Substituindo os valores, obtemos P2 igual a 700 kPa de pressão absoluta. Deste valor, temos que subtrair a pressão atmosférica de 100 kPa, o que resulta numa pressão de operação do compressor de 600 kPa. Então aí um pouco de teoria, né? Uma teoria bem direcionada sobre os fundamentos físicos. Vamos agora para a preparação do ar. A preparação do ar. Produção e distribuição do ar comprimido. O ar comprimido necessário para a operação de instalações pneumáticas deve atender a certas exigências. Pode ser produzido por um compressor fixo, ou, no caso de utilização móvel, por um compressor transportável. Há diversos tipos construtivos de compressores, dos quais 2 serão apresentados rapidamente. Primeiro, o compressor de pistões. É o compressor mais utilizado. Esta animação nos mostra em funcionamento um compressor deste tipo composto apenas por um estágio. Segundo, o compressor rotativo de duplo parafuso. Neste tipo de compressor, 2 roscas sem fim engrenadas entre si deslocam o ar da entrada para a saída. Tem a vantagem de fornecer ar comprimido de modo uniforme, ou seja, sem pulsação. Depois da unidade de compressão, existe uma unidade de resfriamento, acoplada ou não à primeira. Nela resfria-se o ar comprimido por meio de trocadores de calor e elimina-se o óleo contaminante proveniente do compressor. Em seguida, no circuito de alimentação, temos o reservatório. Ele reúne as seguintes funções. Primeira, armazena o ar comprimido. Isso faz com que o compressor não precise funcionar continuamente, apenas quando houver consumo. Segunda, minimiza oscilações na pressão, ou seja, mesmo com consumo variável, o fornecimento de ar acontece de maneira uniforme. Terceira, condensa a umidade contida no ar em razão do resfriamento provocado pela troca de calor do reservatório com o meio ambiente. Mesmo
Mesmo assim, o ar comprimido ainda contém umidade, que é eliminada por um secador antes de ser fornecido à rede. No planejamento da unidade produtora de ar comprimido, recomenda-se o superdimensionamento da capacidade da rede em relação ao consumo previsto. Ampliações posteriores têm custo bastante elevado. A disposição correta, aliada ao bom dimensionamento da tubulação de ar comprimido, são fundamentais para o sucesso do projeto da instalação pneumática. Na tubulação pode ocorrer condensação de umidade residual. Por este motivo, existem dispositivos de drenagem em pontos apropriados do circuito que se encarregarão de eliminar este condensado. Mais um pouco de pneumática pura. Vamos ver. O último vídeo da aula 5. A preparação final do ar comprimido acontece próximo do ponto de consumo, ou seja, na entrada da máquina. O ar comprimido utilizado nas instalações pneumáticas deve atender a duas condições essenciais. Ele deve estar seco e limpo, para que não ocorra entupimento dos estreitos canais dos elementos pneumáticos, o que causaria problemas à instalação. Nesse vídeo ele mostra essa parte das válvulas. Aqui são válvulas em corte. Elas estão desmontadas, na verdade, para fazer manutenção. Você pode trocar essas estruturas aqui, ó. Os kits são vendidos para as indústrias e eles trocam essas estruturas nas manutenções, de modo que recuperam as válvulas. Aquele óleo, aquele reservatóriozinho com óleo que nós vimos lá na escola, na layout, com o óleo especial, um óleo especial fino para lubrificação, é justamente para chegar até esse ponto aqui, ó, lubrificar essas estruturas internas das válvulas, porque isso aqui vai ficar se movimentando para lá e para cá de acordo com os comandos que são executados. Aqui no caso comandos manuais, né? Que aqui é só pneumática, mas no caso da eletropneumática, os solenoides vão fazer essa comutação. Quando ele é alimentado, gera um campo magnético intenso que vai fazer a comutação desse material, para que haja a mudança de fluxo de ar dentro da válvula. Então, muito importante a manutenção, a lubrificação adequada, né? A troca de partes internas desgastadas, que estão aí dando fuga, a pressão caindo no sistema. Então, as válvulas têm manutenções. Os componentes necessários para a preparação do ar comprimido estão contidos na unidade de conservação. São eles: filtro, copo condensador de água, regulador de pressão, lubrificador. Primeiramente, elimina-se do copo a umidade restante. Após retirá-lo, encontramos um filtro onde ficarão retidas eventuais impurezas encontradas na tubulação, como por exemplo ferrugem. Um regulador de pressão faz com que a máquina sempre esteja alimentada com uma pressão de trabalho constante. Por fim, encontramos o lubrificador de ar comprimido. Ele se faz necessário quando forem utilizados elementos pneumáticos que não possuam autolubrificação. E assim nós vimos os vídeos dando uma introdução à tecnologia pneumática, promovendo automatização de processos. Esses são os 4 primeiros vídeos, que ainda vem outros pela frente, né? Mas são os 4 primeiros de uma sequência de 14. Temos 10 vídeos ainda para irmos aí analisando, né? Nas próximas lives,
e aprofundando o conhecimento dessa tecnologia, a pneumática. Para você compreender bem a eletropneumática, é preciso compreender a base, a pneumática pura. E essa foi a 5ª aula aqui, dia 15/10, live, uma aula EAD. A 6ª aula, presencial. Nessa 6ª aula, vamos puxar aqui o slide dela. 6ª aula, saímos do item 9 da 5ª, 6ª aula, item 10. Essa aula muito importante do ponto de vista da manutenção, localização de falhas em automação. Eu coloquei aí que trata-se de um processo geralmente multidisciplinar, ou seja, um processo de localização de falha, de manutenção, né? Claro, que vai envolver técnicos de áreas diferentes. Mesmo se forem técnicos de uma área só, mas dificilmente você vai ter um técnico localizando falhas em sistemas, principalmente. Talvez em equipamento, dispositivo, sim, mas em sistemas, dificilmente você vai ter um técnico localizando as falhas. Serão 2, 3, 4, 5 ou até mais técnicos da mesma especialidade, de especialidades diferentes, trabalhando conjuntamente, até porque alguns materiais, algumas estruturas em automação são pesadas. Outras precisam que um segure enquanto o outro faz a calibração. Ou seja, é preciso a participação de técnicos no contexto da automação, no contexto da localização das falhas. Então, é um processo multidisciplinar, complexo. Olha, complexo. Por que complexo? A localização de falha na automação é algo complexo, porque envolve várias tecnologias. E é muito difícil um técnico só dominar, conhecer não, mas dominar várias tecnologias. Você conhece muitas tecnologias, domina uma ou duas, né? Então, é um processo realmente complexo, envolvendo pessoal técnico, olha, técnicos, engenheiros e também administradores, diretores das empresas, das indústrias, né? Porque esses administradores, eles vão opinar muito, principalmente na aquisição. Vai trocar a placa, vai trocar toda a placa, vai trocar componente da placa, dispositivo da placa. O que é que vai acontecer? O que é mais viável naquele momento para a empresa, né? Então, do ponto de vista específico da manutenção, podemos seguir diferentes ou diretrizes, tais como, e também diferentes diretrizes, porque são diretrizes que precisam estar associadas a um certo passo a passo, né? Por exemplo, eu preciso compreender o problema. Onde está a falha? A falha está na pneumática, na elétrica? É uma falha eletrônica? Ou é uma falha de, vamos supor, uma falha de informática? É na parte de programação? Onde é que está a falha? Eu não posso tentar localizar a falha saindo testando todas as tecnologias. Vou perder muito tempo, vou parar as máquinas. Então eu preciso focar onde está o problema. Eu tenho que compreender esse problema para poder localizar essa falha, né? Quando eu compreendo o problema, eu sei que tecnologia ou que tecnologias estão aí promovendo esse defeito, esse problema, aí fica mais fácil localizar. Associar o problema a uma ou mais tecnologias aplicadas é o segundo passo. É você encontrar os defeitos, os problemas, as falhas em automação. Bom, está funcionando aí esse sistema, esse equipamento, quantas tecnologias tem aí atuando? Nós estamos fazendo isso com o squad, né? Estamos localizando as tecnologias elétrica, eletrônica, pneumática, mecânica. E então, o defeito que você está analisando, que você passou a compreender como é que acontece, é travamento, é um ruído, é aquecimento, o que é que está acontecendo aí?
E eu posso associar isso a qual ou quais tecnologias. É o segundo passo. Depois, compreender as tecnologias aplicadas e suas interações. Bom, compreender as tecnologias aplicadas você já vem desde o princípio aqui fazendo, né? Mas agora, com as suas interações. Eu sei que ali tem eletroeletrônica, certo? Mas como é que elas estão interagindo? Elas aparecem com essa interação onde? Na placa, no módulo, no circuito. Nessa interação pode estar o problema. Desenvolver testes gerais e específicos. Então existem aqueles testes gerais mais básicos e existem os testes específicos, que são aqueles testes focados. Como assim esses testes gerais e específicos? Toda tecnologia tem suas vulnerabilidades. Quando a indústria compra uma tecnologia, o fabricante daquela tecnologia já alerta. Olha, tem que verificar isso daqui. Manutenção preditiva nesse ponto, manutenção preventiva naquele outro. Então, esses testes gerais e específicos já vão em cima disso, daqueles pontos mais frágeis, mais vulneráveis, que toda tecnologia apresenta, né? Aplicar metodologias para a solução de problemas. Essas metodologias, elas podem ser testes estáticos, se você puder desligar ou retirar fora, né? Testes dinâmicos, com ele funcionando. Você pode fazer teste a frio, você pode fazer teste com vibração. O problema tem a ver com vibração, estresse de material mecânico. Então você vai promover essa vibração para ver se o defeito aumenta, diminui, né? Ou seja, tem metodologias a serem aplicadas para solucionar o problema, né? Fornecer calor, retirar calor e ver se o defeito varia, né? Consolidar o processo da manutenção conforme as recomendações e especificações do treinamento. O que é que você viu lá no treinamento, junto com o engenheiro, o supervisor, né? Você trabalhou com metodologia, desenvolveu testes, tudo de acordo com esse treinamento. O treinamento vai lhe dar um passo a passo, para que você, cumprindo, chegue à solução das falhas. Então esse foi o quadro. Esse quadro trouxe também de novo aqui, olha, trouxe os materiais, né? E esses materiais agora foram aprofundados com relação a falhas. Aí observou-se, por exemplo, que aqui no kit eletropneumático, né, um deles tem mangueiras ressecadas, quebradas, rompidas, né? Que aqui no kit, ou painel eletroeletrônico, né, também tem os botões faltando, tem estruturas que você está visualizando que não aparentam estar funcionando corretamente, né? Ou seja, o que nós vimos aqui na aula 6, de localização de falhas, começamos agora a aplicar aqui, ó, nos kits, nos materiais didáticos, né? E entrou aqui um segundo arquivo, esse PDF, né? Que é o arquivo que eu considero talvez o arquivo mais importante dessa disciplina. Por que mais importante? Porque é um treinamento de manutenção. Treinamento específico de manutenção. A mesma empresa, né, dos vídeos, os 4 que nós assistimos ainda há pouco, Fertron, não é isso? Aliás, foi a Festo. Essa é a Fertron, não é a mesma empresa não. Falha minha aí. Os vídeos são da Festo. A Fertron. Embora Festo e Fertron sejam empresas, elas têm muito intercâmbio, bastante intercâmbio, né? Elas trabalham com muita parceria, né? Mas são diferentes realmente. Começam aqui com a letra F, mas não vai confundir as duas não. São Fertron e Festo. Os vídeos, Festo. Manual, controle e automação industrial, manual de manutenção, é o nome desse arquivo, certo? É da Fertron, é outra empresa muito boa, muito importante, né? E esse manual, tem aqui uma introdução, vocês vão ver depois com mais detalhes. Observa aqui o índice desse manual.
ele começa com o básico aqui, ó. Conjuntos metálicos, aterramento no conjunto metálico, medindo terra, malhas de terra, no breaks, estabilizadores, dá uma geral em várias disciplinas. E é isso que a gente quer para automação, né? Recebimento do equipamento, armazenamento, local de instalação. Olha o índice desse arquivo, né? Redução de ruído nos módulos analógicos, ruído excessivo, ou seja, traz toda a manutenção voltada para o que promove automatização, não é? Tudo que promove automatização estão por aqui. Assistência técnica, como é feita a assistência técnica, o transporte, ensaios em fábricas, blindagem aterrada, terra compartilhada, bitola e conexão do fio terra, né? Então é um arquivo riquíssimo, desenvolvido com bastante ilustrações, né? É um manual, não é para você dizer, eu vou pegar o final de semana e vou ler ele todo, não faça isso. É um manual para você rebuscar quando você necessitar. Olha, os padrões de aterramento, TNS, muito utilizados em indústria, né? Então, traz toda uma gama de informação, aterramento, sistema TT, o médico é o IT. Então, tá aí, muita informação interessante, medindo terra, né? Sobre a estrutura das máquinas, dos equipamentos, que vão trazer a automatização, que vão aumentar o nível de automação. Então tá aí, um arquivo riquíssimo, muito básico, muito estrutural, né? Mas riquíssimo. Um formuláriozinho aí, ó, com fórmulas básicas que podem ser usadas uma vez ou outra, né? Na manutenção. O que é um no-break, o no-break industrial, né? Dimensionamentos desse no-break. Então tá aí todo um material para ser consultado, certo? Ao longo de toda a nossa carga horária. Vamos aplicar, vamos rebuscar muita coisa aí, viu? Conheça os problemas que atingem a rede elétrica. Olha lá. As interferências. Vocês viram elementos disso daqui no começozinho lá, né? Nas primeiras disciplinas do curso. Agora vem com mais aprofundamento no manual. Então tá aí, ó. Alimentação via no break, ensaios em fábrica. Então um arquivo riquíssimo, riquíssimo. Ao longo da disciplina vamos trabalhar bastante. E os outros receberam a implementação do tema da aula, localização de falhas, né? E começamos aí agora a ver não apenas o que é instrumentação, automatização, controle de processo, mas também o que é que tem aqui que esteja mostrando algum tipo de falha de alteração, né? E nessa aula, nessa sexta aula, nós energizamos esses equipamentos. Energizamos o painel, o kit eletropneumática, comandos elétricos, CLP, tudo foi energizado. Deu para saber, em linhas gerais, como anda o funcionamento, né, desse material. A nossa sétima aula foi a de ontem. Vamos puxar aqui o quadro da sétima aula. Item 10, item 11, fatores para automação. Vimos que esses fatores podem ser componentes associados, né, dispositivos, podem ser unidades, módulos, placas diversas, circuitos inúmeros, equipamentos variados e sistemas inteiros, que de uma forma direta ou indireta promovem a automatização. Podem estar presentes em diversas tecnologias. Aí nós vimos exemplos ontem, né? De botoeiras, sinaleiras, disjuntores, contactores. Começamos com componentes, que as botoeiras, sinaleiras podem ser componentes, as mais simples, os mais simples, mas também podem ser dispositivos, porque já tem mais de um componente associado, né, para o funcionamento.
Entramos em dispositivos, vimos que sensores, transdutores, válvulas, atuadores, solenoides são dispositivos. Analisamos unidades, né? Térmica, acústica, unidade ótica, laser, módulos. Módulos também apareceram por aqui, módulo de controle, módulo de injeção eletrônica, né? Ou seja, fizemos uma análise de tudo que pode estar presente, aqui enfocando a eletroeletrônica com o apoio da mecânica, tá certo? Convertendo tudo isso em fatores que podem promover automação. Ou seja, fatores que vão gerar, esse é o termo, vão gerar automatização e vão aumentar os níveis de automação de um sistema, né? Aí, esses todos que aparecem aqui, que foram analisados, né, foram aparecendo também aqui, olha. Fatores para automação 1, nós analisamos ontem esse arquivo, né? Vimos que tem muita coisa para produzir, de uma forma direta ou indireta, automatização. Olha aí. Esse da VEG, né? A nossa VEG aí, tá certo? VEG. E às vezes alguns pensam assim, esse nome aqui, VEG, né? G, deve ser um nome aí alemão, né? Deve ser um nome, sei lá, polonês. Nada. Isso aqui são iniciais dos nomes dos fundadores em Santa Catarina, Florianópolis, certo? A inicial de um, a inicial do outro e a inicial do outro. Manteve isso daí. Então é a nossa VEG. Tem muita gente de fora trabalhando nela, muita tecnologia importada, mas a VEG é brasileira. Então tá aí, analisamos, né, os contactores, barramentos, toda essa parte que pode colaborar ali, tanto com a parte de controle, aquela parte de controle de processos, né, como também com a própria automatização, a coisa ocorrendo automaticamente, né? Então analisamos esses conteúdos ontem, chave de partida ou chave de partida magnética, comando e proteção de motores, então chaves especiais, específicas para acionar motores, com proteções, relé inteligente, e fomos aí analisando o arquivo, que está bastante vasto. Vamos analisar inversor de frequência mais para frente, né? CLP, e tá aí, muita coisa importante, muita especificação técnica para vocês irem aí, né? Verificando, pesquisando. Então viu algo em sala de aula, né? Ficou alguma dúvida, você quer ver algo a mais, uma ilustração daquilo, aí você vai buscar o arquivo, dá uma olhada, ver algumas especificações, né? E com isso você vai evoluindo mais nos conceitos de automatização, proteção de circuitos elétricos, interruptores diferenciais, os DRs, né? E aí vai desenvolvendo, é muita coisa. Disjuntores em caixa moldada, olha aí, caixa moldada. Então, muito importante. Bornes, barramentos, arquivo muito importante para a nossa disciplina. Correção do fator de potência. Vamos ver isso daí também. Capacitores específicos. São componentes especiais, né? Sistemas de automação. Os sistemas servos para controle de motores, né? Atuadores também elétricos. E aí vai, sistema de automação, o próprio CLP já é considerado, já é chamado de sistema de automação pela complexidade dele. Você disse, isso aqui é um equipamento. Sim, é um equipamento, mas ele engloba um verdadeiro sistema, com entradas analógicas e digitais, com processamento, programação e saídas analógicas e digitais. É um sistema inteiro de automação, né? Então, características desses CLPs, tipos, né? Fusíveis. E assim analisamos ontem essa 7ª aula. Partimos também aqui para fatores para automação 2, que foi um segundo arquivo,
esse em inglês foi colocado, dando aí aquele suporte do inglês técnico, né? Você relembrar algumas palavras, visualizar que muita coisa em tecnologia utiliza palavras em inglês dos Estados Unidos ou mesmo da Inglaterra, mas que são aquelas palavras que em português elas são muito parecidas, como por exemplo, aqui ó, sensores e atuadores, não é isso? Olha, sensores e atuadores, conexões. Então você diante de um texto desse diz, não, mas eu não sei inglês técnico, eu vi assim, foram só 20 horas e não deu para muita coisa, né? Leia um texto desse, devagar, sem pressa, apenas visualizando as palavras que você conhece. Com certeza, depois da leitura, sem pressa, certo? Você já vai ter uma ideia do conteúdo desse texto. Só por essas palavras que a escrita ela é muito parecida ou tem algo a ver, quer esteja em português, quer esteja em inglês. Topologia, network, olha aí. Então, muita coisa que existem, documentação, então, muita coisa você conhece aí e acha que não conhece de inglês técnico, né? Que são palavras aplicadas às tecnologias. E por aí você vai desenvolvendo, vai ver que muita coisa também está sendo utilizada lá fora, né? Esse arquivo é bom porque você vê o que tá lá fora sendo vendido, sendo utilizado, né? E que pode ser importado, pode ser trazido para cá. Então, muita coisa interessante aí para você visualizar e ampliar o seu conhecimento dentro aí dessa esfera dos fatores para automação, né? Fonte de alimentação industrial, olha aí. Parece uma torre aí de computador, um computador torre, desktop. Então tá aí, muita coisa interessante, parte de controle, muita coisa interessante para você desenvolver aí o seu conhecimento de automação, fatores que vão promover essa automação, né? Sensores de posição. Então, muita coisa interessante nesse arquivo. Ok? Essa foi a 7ª aula de ontem, né? E a de hoje é a nossa 8ª aula, que é justamente a aula que nós estamos aí desenvolvendo, né? Essa daqui, a 8ª aula, que está trazendo exatamente as 7 aulas anteriores, né? Essa em live, então 2, 3, 4 e 4 presenciais. Mais para frente estaremos trabalhando com mais presenciais do que live, né? Vamos esperar que dê tudo certinho, que a curva de contaminação, né, ela continue caindo e que nós não precisemos aí de fazer nenhuma medida mais rigorosa de quarentena, de lockdown, essas coisas, para que a gente possa continuar com as nossas aulas presenciais, né, em número maior e depois números absolutos presenciais, que nós teremos aí o desenvolvimento dos nossos conteúdos. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida sobre aí nossa abordagem de hoje? Não, professor. Tá tranquilo. Então observem que, estando hoje na 8ª aula, revisando 7 aulas, nós já temos um conceito definido, aliás, mais de um conceito. Temos conceitos de automação. Se alguém perguntar para qualquer um da gente o que é automação, né? Nós já temos agora vários conceitos, não vários conceitos. Automação é isso, pode ser assim, 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 pode se desenvolver desse jeito, desse, né? Outro ponto importante nessa altura das aulas, 8ª aula, 7ª aula, que a 8ª foi revisão, né? 7ª aula, nós temos também um conhecimento mais aprofundado daqueles materiais didáticos de outros que chegarão nas sequências. Por quê?
Porque o que foi visto antes em outras disciplinas, por exemplo, eletroeletrônica industrial, né? Máquinas elétricas, eletropneumática aplicada, o que foi visto antes em eletrônica aplicada, eletrônica digital, né? Tudo isso agora vai estar sendo aplicado em automatização de processos. O que é que eu posso utilizar do que eu sei para promover automatização de processos? Ou seja, o que é que eu posso estar utilizando para converter isso em fator para automação? E dessa forma, com essa visão agora mais ampliada, né, nesse contexto de automação, nós poderemos localizar falhas mais facilmente. Por quê? Nós vamos focar nas tecnologias que estão compondo o processo de automação. Não é isso? Alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida? Não, professor. Bom, na segunda-feira, nós estaremos com aula presencial, tá certo? Aula presencial. Continuaremos utilizando 2 salas, talvez até 3 salas, viu? Talvez 3. Por quê? Porque a ideia é não aglomerar. Então, nós estaremos utilizando 2 salas ou 3 salas para termos mais espaço entre nós, para termos um ambiente menos ou não saturado, não é isso? E mantermos aí os protocolos de higiene e segurança. Se alguém, por algum motivo, né, estiver gripado, resfriado, né, comunica no grupo e não vai à aula. Observa em casa se são sintomas leves, se estão cedendo, né? Tudo aquilo que todos vocês já conhecem, que está sendo muito badalado, né, no noticiário, para evitar se contaminar ou contaminar. Ok? É dessa forma que nós conseguiremos vencer mais essa etapa e chegarmos a uma liberação completa. Opa! Segunda, não é isso? Segunda-feira na layout, viu? Segunda-feira eu vou colocar no grupo. Segunda-feira, aula presencial. Para todo mundo ficar sabendo. Isso. Na segunda-feira, ainda estaremos com aqueles kits didáticos, sim. CLP, comandos elétricos, painel eletroeletrônico, eletropneumática. Continuaremos. Mas já chegarão outros materiais. Por que não vão sair logo esses materiais que já foram vistos pela maioria? Porque alguns não viram. Né? Quem chegou um pouco depois não viu esse material, ou viu em parte somente. Então esse material vai continuar chegando, certo? Mas outros materiais vão estar sendo trazidos. À medida que todos forem vendo, os quadros, os kits vão saindo e outros materiais vão chegando. Que materiais são esses? Componentes, dispositivos, equipamentos, estruturas que trabalham com automação, sistemas, tá certo? Então tudo isso vai sendo trazido e vai sendo analisado sempre na ótica do ponto de vista da automação. O que nós queremos não é somente conhecer tecnologias, não é somente conhecer técnicas de localização de falhas, é saber fazer tudo isso dentro do contexto dos equipamentos, dos dispositivos, módulos, placas, equipamentos e sistemas de automação. Né? É esse o nosso objetivo com a disciplina. Então, na segunda-feira, iniciaremos lá às 19 horas, certo? 7 da noite, 19 horas. Estamos trabalhando na sala 1 e sala 9. Mas é possível que vocês, chegando lá, sejam redirecionados a outras salas, desde que as instalações fiquem mais adequadas, né? Nós estamos sempre aí mexendo nas salas para melhorar o ambiente, né? Principalmente lidando com várias tecnologias. Então, por enquanto, sala 1 e sala 9. Mas isso não quer dizer que vai ser sempre essas salas.
poderemos ter mais uma sala, por exemplo, sala 6 também, né? 196. Ou então, algum outro número de sala que fique melhor para nós desenvolvermos as nossas atividades com segurança e promovendo aí, né, a participação de todos. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Deu para acompanhar direitinho a revisão, né? Ei, professor, tranquilo. Deu sim. Professor, apertou direitinho. Pronto, Deu sim, professor. Anotado. Eu vou estar colocando Muito bom. todos esses conteúdos de novo no grupo, né? Haja visto que alguns não estão visualizando, eles já estão lá, mas eu vou reenviar, tá certo? Vou reenviar para que todos possam ter esse material sempre à mão, principalmente os materiais envolvendo assim mais teoria, né? Os manuais, tem que estar sempre à mão, porque qualquer dúvida fica mais fácil você solucionar. E eu não falo de dúvida somente para a questão da disciplina, não, de você fazer uma atividade, né, pontuada, não. Eu falo também de dúvidas com relação a se você for lidar com manutenção de algum equipamento, até residencial da sua casa mesmo, né, que tenha automatização, você ter mais facilidade. Né? Mais para frente, quando estivermos da metade para frente da disciplina, veja só, o que é que vai acontecer? Eu vou deixar em aberto, eu vou dizer esse momento, vou divulgar no grupo quando vai ser, e vou deixar em aberto para quem tiver em casa ou no escritório, no trabalho, algum dispositivo, algum módulo, alguma placa, algum equipamento, né, com defeito, com algum problema, alguma falha, levar para a escola para ser analisado. Se você já está analisando, tentando encontrar a falha, né, o problema, e não está conseguindo ou encontrou parcialmente, então você levar esse material para fazer parte das práticas e ele ser analisado lá. Né? Aí seria talvez uma força assim, no sentido de você fazer a manutenção até de objetos, materiais, equipamentos que você tem em casa. Né? Já aconteceu em outras disciplinas de alunos levarem, por exemplo, né, uma placa, a placa painel de controle, né, desmontou e levou da máquina de lavar. Estava com defeito, não pode levar a máquina de lavar para a escola, né? Mas desmontou a placa e aí levou para a escola, nós analisamos lá, né, e conseguimos fazer a manutenção. Então são coisas que ocorrem porque estão dentro do contexto, né, da automação residencial. Automação residencial. Isso mais para frente estaremos trabalhando dessa forma também. Né? É interessante essa interação aí com a prática da vida real. Né? Ocorrerá mais para frente. Ok, pessoal? Tranquilo, professor. Pronto. Tranquilo. Hoje não tivemos nenhum problema na participação, né? Todos conseguiram entrar direitinho. Mais para frente eu analisarei a possibilidade de utilizar outro aplicativo, talvez o Skype, né? E vamos depois variando esses aplicativos para que a gente possa ter aí, né, mais funcionalidades. Mas por enquanto está dando para ir com o Meet, Google Meet. Né? Mas estaremos analisando essas possibilidades. Então, desejo a todos um bom final de semana, certo? Descansem, aproveitem, divirtam-se. Estaremos segunda-feira na escola dando continuidade aos nossos estudos. Um forte abraço para todos. Boa noite. Até segunda, Boa noite. professor. Obrigada pela aula. Boa noite, professor. Confiança, Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a Boa todos. Boa noite. Boa noite, senhores. Até mais. Boa noite, gente. Esse Fernando nem desliga a câmera dele.